Deus amados, que abram vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 26, seu versículo de número 3 e 16. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Amém? Amém. Que diz assim, Gênesis 26, 3. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Agora o 16 diz assim para a gente. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Amém? Pode se assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Quando nós lemos a palavra do Senhor, principalmente nesse ponto que estamos recitando, seu versículo de número 3, que Jesus, o nosso Senhor, Ele brada em nossos corações. E aqui o Senhor, Ele fala com Isaque: confirmarei o juramento que tenho jurado a teu pai. Todos nós sabemos que Isaque, filho de Abraão, o seu nome simboliza ou significa em hebraico riso. Nós vamos entender que Abraão riu, Sara riu. Só que aí tem algo que é interessante, que mesmo eles fazendo esse ato do riso, alguns expressam que era uma metáfora de expressão ou expressar de um sentimento doloroso pela dor, mas também outros vão dizer que o riso que aconteceu foi algo de falta de fé. Nós estamos falando de Abraão, o pai da fé, aquele que verdadeiramente honrou ao Senhor em tudo. E nós estamos vendo aqui Deus confirmando a promessa que fez para Abraão, agora renovando esta promessa com teu filho. Mas nós vamos entender que antes de Deus renovar esse ato desta promessa com Isaque, nós vamos ver que Isaque, ele começa também a passar por dificuldades naquela localidade. E nós vamos analisar que Isaque também enfrentou a mesma coisa que o pai dele, Abrão, na época, estava ou enfrentava naquela época. Como assim? Isaque, a palavra vai dizer no versículo 1, e havia fome na terra, igual ou semelhante à primeira que houve. Quando o versículo está dizendo, além da primeira fome, ele está recitando ou relembrando o que Abraão passou nessa terra. E o que ele faz? Ele lembra, ou um ato dele ouvir falar do pai, que desceu para o Egito. E ele toma a mesma direção. No entanto, antes de descer para o Egito, Abraão, ele vai até Gerar, aonde é terra dos filisteus. Só que esta terra é o caminho, está entre a terra prometida e o Egito. Então ele está na passagem ou no meio do caminho para descer para o Egito. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ao encontrar com aquele rei intitulado como Abimeleque, alguns vai dizer que este é o título daquela região, não é o mesmo Abimeleque de Abraão. Ele encontra com este rei e vai dizer para nós no versículo 2: e apareceu o Senhor e disse: não desça para o Egito. Não desça para o Egito. Aqui nós vamos começar a entender o que nós lemos no versículo 3. Para Deus renovar
uma aliança, ou um voto, uma promessa que ele fez com o pai. Isaac tinha que ser fiel agora com o Senhor. Não posso eu herdar ou tomar posse de algo se eu não for fiel ao Senhor. Antes do Senhor renovar algo na minha vida, ou querer entregar algo na minha vida, depositar algo nas minhas mãos, eu tenho que ser o que? Obediente à voz do Senhor. Ele estava no caminho. Aqui nós vamos entender que ele sai da onde ele estava, vai para Gerar, mas a intenção dele era ir para o Egito. Mas o Senhor o aparece e fala: não desce para lá. Porque o Senhor também já sabia o que tinha acontecido com o pai. E poderia também acontecer assim com Isaac. Então, como nós enxergamos somente o que está à nossa frente, e dependendo da ocasião, alguns metros à nossa frente, o Senhor enxerga o que está por vir no amanhã. Então, esse ato do Senhor de não, é um não de proteção. Não é um não de privação, é um não de proteção. A proteção do Senhor, ele pode vir, como o salmista vai recitar para nós, que ele envia os anjos para se acampar ao nosso redor. Mas o não do Senhor também, ele simboliza para nós o que? Proteção. Porque como nós não sabemos o que está à nossa frente, como nós não temos o controle do que está por vir, o Senhor, ele fala um não para a gente. E esse não é interessante. Sabe por quê? O não que ele falou para Jesus trouxe sofrimento, dor e angústia para o Senhor, não trouxe? Mas para nós trouxe vida. Você consegue fazer mensurar isso na tua cabeça? O não de Deus para o próprio filho trouxe dor, angústia, sofrimento e morte. Porém, para nós que estamos o quê? Na graça do Senhor, renovado na presença do Senhor, fomos resgatados do mundo. O não para nós trouxe vida. Então, muitas das vezes, o não também aplicado na nossa vida vai nos trazer dor. Porque isso vai deixar o nosso orgulho de lado, o nosso eu de lado, vai deixar o nosso rancor de lado, vai deixar o meu prazer de lado para servir ao Senhor. Então, ocasionando isso, eu posso chorar, eu posso sentir dor, eu posso gemer. Mas, da mesma maneira que tudo isso, através de Jesus, nos deu vida, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia também pode servir para resgatar alguém. Sabe por quê? No momento da aflição, a pessoa olhou o que estava acontecendo, estava observando o que estava acontecendo. Aí o Senhor vem, vira o cativeiro, a situação daquela pessoa que estava numa aflição, e aquela terceira pessoa que estava olhando falou assim: se Deus fez isso na vida dela, pode fazer na minha também. É por isso que a nossa dor, que a nossa angústia, que o nosso sofrimento também pode trazer libertação e transformação de vida através do nosso exemplo, através da nossa obediência, através do não do Senhor para a nossa vida, pode trazer vida para outras pessoas. E o mundo, nós vamos entender, antes de citar o mundo, nós vamos entender que nós, como representantes de Cristo na terra, representantes através da igreja, nós somos a vitrine para o mundo. Antes de muitos quererem vir para a igreja, agora vamos falar no contexto geral, eles olham para quem está dentro da igreja. Então vamos tomar cuidado com as nossas ações, para que nós não venhamos impedir quem está querendo vir e matar quem está aqui dentro. Temos algumas responsabilidades, e aqui nós estamos entendendo que este não de Deus para Isaac vai garantir uma bênção muito grande na vida de Isaac, numa terra seca. Porque nós lemos que havia fome. Se havia fome, não tinha plantação, não tinha alimento.
Era uma sequidão. Aí o Senhor, ele pega e faz uma promessa: e serei contigo e te abençoarei. Mas como assim? Como pode, aos meus olhos, está tudo seco, não tem plantação, não tem água, o gado, os animais estão morrendo, e o Senhor ainda lança uma palavra: serei contigo e te abençoarei. E te abençoarei. Aqui nós vamos abrir um parênteses. Naquela época, o abençoado, ou o ato de ser abençoado, era a posse que ele tinha. Hoje, o ato de ser abençoado é uma posse que temos, o que é a presença do Senhor na nossa vida. Isto hoje é ser abençoado. Por isso que eu não posso mensurar o quão essa pessoa é espiritual ou está em comunhão com o Senhor pelos bens que ela tem. Eu não posso fazer essa comparação. Ela é realmente abençoada porque olha o carro que ela tem, olha a casa que ela tem. Não. Eu vou ver se ela é abençoada, se ela tem a presença do Espírito Santo. Porque através da presença do Espírito Santo, o andar dela é diferente, o falar dela é diferente, o agir dela é diferente, o amor que ela transmite é diferente. Aleluia, Jesus. Não é igual. Santo Deus. Não é da mesma maneira que eu fazia antes. Agora eu sou regido pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver que este não, ele trouxe muitos benefícios para Isaac. E Deus lança esta promessa: e serei contigo e te abençoarei. Nós vamos ver no versículo 12 que diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, a terra seca, a terra que não tinha vida. Porque a intenção dele não era ficar em Gerar, era ir para o Egito, onde tinha abundância. Então ele ficou numa terra seca. Ele ficou numa terra seca, mas em cima de uma promessa do Senhor. Ele não ficou lá em vão. Ele não ficou lá esperando algo acontecer sem o Senhor ter dado uma ordem para ele, sem o Senhor ter garantido algo para ele. Por isso que é uma grande diferença de eu estar no deserto com Deus e eu entrar no deserto sem Deus. Eu estar no deserto com Deus, eu terei o quê? Uma cobertura me protegendo durante o dia, e uma coluna de fogo me guiando e me protegendo durante a noite. Terei o quê? Um maná descendo do céu toda manhã. Sabe o que eu estou entendendo? Eu terei proteção, eu terei refrigério, serei amparado e terei alimento. Agora, quando eu entro no deserto sem a ordem do Senhor e sem a presença do Senhor, eu não tenho proteção, eu não tenho refrigério, eu não tenho alimento, eu não tenho nada. E como que eu vou sair desse deserto? Aí nós vamos entender também que a misericórdia e a graça do Senhor, a palavra diz que ela nos alcançou. Ainda que eu erre, ainda que eu caia, a palavra vai dizer: se filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado fiel que está perante o Senhor e vai defender a tua causa. Glória a Deus. Porque o ato, muitas das vezes, de entrar no deserto, ele pode trazer algo complicado na nossa vida. Esse deserto sem a presença de Deus. Com a presença de Deus, ele garante. E sem a presença de Deus, quem vai garantir? O homem que é falho? O homem que é fraco? O homem que tem uma natureza caída? Não. Então vamos fazer igual Isaac. Apareceu o Senhor e disse: não desça. Ele não desceu. Teve a obediência. Então vem a promessa. Só que aí nós vamos entender um ponto: que mesmo ele não descendo, ele comete o mesmo erro do pai. Aí você vai dizer assim: não, mas ele acabou de ser obediente.
mas todos os dias temos que renunciar ao nosso eu, Aleluia. a nossa carne. Não é porque eu fui obediente ontem que hoje eu não tenho que ser obediente. Não é porque eu vigiei ontem que hoje eu não tenho que ser prudente. É constantemente andando na presença do Senhor. Por que o mesmo erro? Porque lá no Egito, Abraão disse que Sara era irmã dele. E aqui Isaac faz a mesma coisa com Rebeca. Só que olha para você ver, o homem, ele pode até mentir. Ele pode até mentir para o outro homem. Mas Deus não deixa a mentira ficar encoberta. Porque vai dizer o quê? Que Abimeleque avistou e viu a brincadeira dos dois. Esta brincadeira não é de irmãos, e sim um ato de marido e mulher. E chama Isaac e o repreende. Muitas das vezes, o que nós vamos entender? Deus usa a mula, Deus usa a mula. Aqui aconteceu da mesma maneira. Deus usou o ímpio para exortar quem estava na presença dele. Então quem está na presença tem que andar em vigilância, tem que andar em prudência, tem que andar em constância, comunhão, para que não venha ontem está obediente e hoje já não estou mais. Então Isaac, ele comete o mesmo erro do pai dele. Porém, aqui tem um ato intrigante, que quando Abimeleque chama o exorta, ele confessa: realmente eu errei. O ato de você reconhecer o teu erro, você já está o quê? Se humilhando. Porque uma pessoa orgulhosa, rancorosa, ela não reconhece os seus erros. Ela sempre vai achar que ela está certa. Ela sempre vai achar que ela está com a razão. Ela nunca para analisar o contexto. Ela só quer analisar o ato do acontecimento. Agora, uma pessoa que realmente errou, mas a presença habitava nele. E ao ser exortado ainda por um ímpio, ele reconhece: realmente, eu errei porque eu temi. E sabe qual é uma coisa assim magnífica? Que mesmo ele tendo errado, ele reconheceu o erro. Isto é uma forma de você ser submisso ou até mesmo de pedir perdão. Sabe o que Deus faz? Através desse ímpio, ninguém toca nesta família. É por isso que vale a pena ser fiel. É por isso que vale a pena ser íntegro. Ele errou, reconheceu. Aí o Senhor pega e toca no ímpio e ainda fala assim: ninguém toca nesta família, porque esta família é separada. Essa família está debaixo de uma proteção. E essa proteção é onde? A grande mão do Senhor, que nos guarda, nos protege e nos guia nos tempos difíceis e também nos tempos fáceis. E nós vamos entender que aqui, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoou. Esse sem medidas é interessante, porque ele é uma metáfora, uma aplicação daquela época, que sem medidas simboliza o mesmo de você plantou colheu 100 vezes. E quando fala porque o Senhor abençoou naquela terra, na época que a terra estava em abundância naquele local, alguns historiadores vão dizer que o máximo que eles conseguiriam colher era de 20 a 30 vezes mais. Aí o Senhor lhe deu condição, abençoou aquela terra seca, para que Isaac colhesse 100 vezes mais. Aí que está o interessante disso. Houve ali um ato do Senhor de misericórdia com ele, da obediência de Isaac, e o Senhor vem, está na obediência, errou, se conciliou, se colocou em pé novamente, eu vou abençoar novamente, porque o Senhor, Ele não trabalha por momentos da nossa vida.
Ele trabalha em cima da palavra dele. Aleluia. E a palavra dele tem poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí nós vamos entender 100 medidas ou 100 vezes mais. Você está vendo? Aquela terra, no melhor ou no ápice daquela terra, os historiadores vão dizer que dava de 20 a 30 vezes mais do que você plantou. E o Senhor abençoou Isaac de uma tal maneira que ele colheu 100 vezes mais. Sabe qual é o magnífico desse conto? É que aquilo que o mundo acha que é bom, acha que é próspero, acha que é grande, o Senhor, ele vem e mostra: o meu é melhor. Sabe aquilo que o mundo coloca para o cristão? Olha, o que eu tenho para te oferecer é pouco perante o que o Senhor tem para lhe proporcionar. Aí só que tem que ter obediência. E o Senhor, ele vem e traz o quê? Isto é o que eu tenho, 100 vezes mais do que você plantou. Eu vou abençoar, eu vou tocar nesta terra para que você seja próspero. Porque tu fostes obediente. Obediência traz bênção do Senhor. Obediência traz a presença do Senhor. Se eu tiver a presença, eu tenho uma confirmação da palavra que a bênção que correrá atrás de nós. Agora, se eu não for obediente ao Senhor, se eu não tenho a presença, se eu não sou obediente, eu não tenho a presença. Se eu não tenho a presença, como que vai se cumprir uma palavra sobre a minha vida se eu não estou na presença do Senhor? E o mais interessante é que Isaac, ele tinha duas opções nesse momento: acreditar nesta promessa que serei contigo e te abençoarei, ou voltar para trás. Porque aqui vai dizer para nós que ele plantou, semeou naquela terra. Se ele semeou, ele tinha semente. Ele tinha duas opções: vender a semente dele, recolher aquela quantidade de dinheiro para aquele momento e depois vir a padecer, porque aquilo ali traria para ele uma bênção momentânea. Ou a segunda opção: acreditar, confiar no Senhor, lançar a semente, semear na terra seca e acreditar que o Senhor, ele vai o quê? Sustentar a palavra dele e me abençoar. Ele tem dois cenários: acreditar no Senhor, lançar na terra seca e acreditar que vai vir a bênção do Senhor sobre a minha vida, ou eu não dar crédito à palavra do Senhor, vender a semente, ter um período de momento sendo suportado ou ali sendo abençoado por aquele dinheiro, mas acabar. Vai acabar. Porque quando nós fazemos com as nossas próprias mãos, o nosso recurso é limitado. Quando nós pegamos a ação, não somos obedientes ao Senhor, queremos fazer conforme a nossa inteligência, a nossa ação, a nossa força, a nossa sabedoria, pode gerar uma provisão, mas aquela provisão, ela é limitada. Entenda isso. Agora, como eu sou obediente e confio na promessa do Senhor, aquilo que poderia ser limitado vem como abundância sobre a minha vida, vem como chuva de bênção sobre a minha vida. Aí eu te pergunto: você pode contar as gotas da chuva? Você consegue mensurar as gotas daquela água caindo na chuva? Não. Então, quando fala bênção, chuvas de bênção sobre a minha vida, é algo que eu não consigo contar, é algo que eu não consigo mensurar, mas eu sei que vai ser grande, porque está vindo da mão do Senhor. Mas aí está um diferencial também. Porque quando nós nos colocamos na situação de servo, começa a despertar
ira em quem não é obediente. Começa a despertar um incômodo em quem não é obediente. Começa a se despertar a inveja no outro. Sabe por quê? Eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei quem me separou e me capacitou. Então estou honrando o chamado do Senhor. Eu estou me colocando como vaso de honra para ser cheio da presença do Senhor. Mas muitos não querem estar como vaso de honra, querem estar como vaso de desonra. Só que aí começa a perseguir, começa a caluniar, começa a ferir o outro. Por quê? Porque a palavra vai dizer assim o que nós lemos. E disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Isaac começou a ser tão abençoado por Deus que os números dos seus servos foram crescendo, a tua família foi crescendo, o teu gado foi crescendo, o teu poder aquisitivo foi crescendo. Ele ficou tão abençoado que aquele rei temeu a presença de Isaac e toda a família dele naquele lugar. E nós lemos o 16 e disse: aparta-te de nós, porque o medo dele, o medo daquele que não está na presença, é você tomar aquilo que nem é dele. Ele nem tem, acha que tem algo e fica com medo de você tomar aquilo que ele nem tem. Só que aí que está o interessante: aquele que está na presença, ele não precisa saquear ninguém, ele recebe do Pai. Aquele que está na presença, ele não precisa invejar o que o mundo tem, porque nós acabamos de ver que o Senhor nos abençoa 100 vezes mais. Só que o ímpio não enxerga dessa maneira, porque o ímpio, muitas das vezes, para ele crescer, ele tem que derrubar alguém. Agora o crente não, para ele crescer, ele tem que ir para o pó. Para ele crescer, ele tem que ir para o joelho. Para ele crescer é diferente do mundo. O mundo acha que para crescer tem que subir um degrau. Agora o crente, para crescer, ele tem que descer na presença do Senhor. Vai o oposto, o que o mundo dita. Aí que está o interessante: nós estamos andando no quê? Na contramão. Não é porque o mundo está fazendo que está dando certo o que é certo. Tem uma grande diferença nisso. Pode até dar certo por um pequeno intervalo de tempo, mas no final vai dar ruim. Como assim? Se eu pegar a Dutra na contramão, por um pedaço de um trajeto, eu vou conseguir fluir, mas vai chegar uma hora que eu vou bater o carro em outro carro. Pode dar certo no começo, mas não é certo. O mundo está fazendo, aquele irmão está fazendo, baseia-se na doutrina bíblica. Ele está fazendo, é certo ou está dando certo? Aí você vai olhar, está dando certo, mas a Bíblia fala que não é certo. Então isto, uma hora, vai ter um ponto final. E aqui, ele começa a sair de Gerar. A palavra vai dizer que ele começa a se afastar. E para ele se afastar, ele tem que ter água. Ele tem que ter água. Só que ele começa a fazer o que? A cavar os poços. E vinham os filisteus, entulhavam os poços. Por 3 vezes, 2 os poços foram entulhados, mas a terceira, ele vai dizer assim: este é largo e grande, porque o Senhor me abençoou. Ele, só que aí está o interessante, Isaac, ele tinha um foco: eu preciso providenciar água para minha família, para os meus servos, para o gado. Então eu não vou perder tempo contendendo com os filisteus, eu não vou perder energia contendendo com este povo. A palavra vai dizer que eram alguns pastores de Abimeleque. O que ele faz? Ele caminha mais um pouco, tenta abrir mais um poço, eles vêm em Túlia, vai para o segundo, ele caminha mais um pouco, vem os filisteus em Túlia, no terceiro Deus o abençoou, mas foram 3.
você não vê Isaac perdendo tempo, brigando, discutindo, arrumando o problema. Ele estava na razão, não estava? Eu estou cavando. Eu estou cavando. Então é de direito meu. Só que ele pensou, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho um rebanho para me cuidar, eu tenho os meus servos. Porque não é porque ele era o Senhor que ele não iria cuidar dos servos. Os servos é a responsabilidade do Senhor. Por isso que nós somos servos do Senhor. Estamos o que? Debaixo da proteção dele. Então ele vai garantir para nós. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa garantia do que o amanhã vai ser melhor. Mas como assim? Se estamos vendo o mundo cada vez mais no declínio, o amanhã eu posso entender numa profecia que nós iremos o quê? Morar na Canaã celestial. Então nós vamos entender o quê? Isaac não perde tempo contendendo com os pastores de Abimeleque. Eu tenho um objetivo, eu tenho algo. Esses pastores, nós vamos fazer o quê? Uma comparação. Esses pastores simbolizam Satanás e seus anjos. Querem que entulhar os nossos poços e nos atrasar. Só que se você está na presença, sabe o objetivo de Deus sobre a tua vida, sabe que você tem algo como responsabilidade na presença do Senhor, você não vai gastar energia com isso. Eu preciso da condição para a minha família, para o gado e para os meus servos. Porque se eu não tiver servo, não tem colheita. Se eu não tiver servo, os gados não serão apacentados. Se eu não tiver servo, não haverá gado. Se não tiver gado, não tem alimento. Então, qual que era a preocupação de Isaac? Arrumar um poço, cavar um poço para dar condição, estrutura para toda a família dele, para o rebanho e para os servos. Agora já pensou? Se você ou Isaac, vamos fazer um comparativo do Isaac, se ele perdesse tempo contendendo com os pastores no primeiro poço, os dias iam se passando, porque o poço você não abre de um dia para o outro. Você não abre, não é tão fácil. Num solo rígido, águas profundas, você não abre fácil um poço. E ele não perdeu tempo. Estava no direito, estou no direito. Mas se eu perder tempo com isso, a minha família vai acontecer. Se eu perder tempo com o Satanás que está entulhando os meus poços, ou com o inimigo que está me perseguindo, eu não terei água para dar para minha família. Eu não terei água para regar a plantação. Eu não terei água para os meus servos trabalharem. Eu não terei água para o meu rebanho. O que será de nós? É por isso que muitas das vezes Satanás vem com esses entulhamentos de poço para tirar o nosso foco. Aí eu começo a brigar com a minha esposa, por motivo nenhum, por motivo banal. Aí vem a minha esposa, começa a brigar comigo, por motivos banais. Mas para analisar, compensa gastar energia nisso? Ou vamos trabalhar junto para cavar esse poço e dar o que? Estrutura para a nossa família. A família, na presença do Senhor, ela tem que ser bem estruturada. É o que? É um trabalho em conjunto. E quem está no meio? Só a presença. É só a presença. Nada mais. Não é falácias de outros. Não é exemplo, muitas vezes, de outros. Porque hoje está fácil. Eu entro lá na internet e vejo exemplos de mundano e quero aplicar na minha vida. Não. Eu tenho a minha liderança. Eu tenho o meu pastor. Eu tenho a palavra do Senhor. Você lembra que eu falei que a nossa vida serve como vitrine para o mundo? Da mesma maneira que tem alguém nos enxergando ou nos analisando, nós temos pessoas de referência para nós olharmos. Só que aí eu pego referência mundana que está na internet, ou que está na rua, ou no vizinho, e trago para aplicar dentro da minha casa. Se já é mundano, não presta. Você vai colocar dentro da casa de um servo? Você está sendo incoerente, porque onde habita a luz não habita trevas.
Onde tem a presença do Senhor, não pode habitar a presença do inimigo. Então vamos analisar. Isaac não perde tempo. Isso daí para mim, eu vou perfurar outro poço. Vai dar trabalho, vai dar trabalho. Vai dar desgaste, vai dar desgaste. Mas eu vou usar esta energia para cavar outro poço e garantir algo para minha família na presença do Senhor, do que eu gastar essa energia discutindo e não sair do lugar. Aí morreria os pastores de Abimeleque, morreria Isaac e toda a sua família e tudo que ele tinha. Santo Deus. Tem coisa que não vale a pena. Para analisar. Tem coisa que não compensa você investir, você gastar aquela energia, sendo que Deus não está aqui. Tem coisas que você está vendo que vai dar errado. Agora você para analisar. Se Isaac contendesse com aqueles pastores, não poderia ter uma guerra. Ele estava na terra dos filisteus. Apesar de Abimeleque falar que era muito mais poderoso do que nós, ele não poderia entrar numa guerra. Agora, você entrar numa guerra sem ser orientado por Deus, é uma guerra que você já vai se perder. É uma guerra que você já vai ser derrotado. É uma guerra que não tem garantia de vitória. Agora, quando tem algo na presença do Senhor que Ele fala, eu garanto, aí você pode entrar. Aí você pode investir. Aí você pode gastar energia. Porque quem deu a ordem para você vai sustentar. E aqui, ele é interessante, porque no versículo 24 vai dizer assim: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Porque apesar de ele ter aberto o terceiro poço, ele sai daquele lugar e vai para Berseba. Berseba era o lugar de habitação dele. Berseba era o lugar onde ele deveria estar. Aí nós vamos entender, porque eu sou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão no céu. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os seus servos e os servos de Isaac cavaram ali um outro poço. Não fique preocupado com o que o mundo está tentando roubar de você. Só fique atento com o que Deus tem para você. Gaste a tua energia em honrar e servir ao Senhor, porque se você for fiel, Ele garante a promessa que tem sobre a tua vida. Agora, se você for infiel, Ele não vai garantir mais a palavra que tem sobre a tua vida, porque Ele tem comunhão com quem tem comunhão com Ele. Se você não tem comunhão, como Ele vai honrar algo na tua vida? Só que aí tem algo interessante. Isaac obedece, erra, reconhece o teu erro, é abençoado pelo Senhor, sai daquela terra seca, e a palavra vai dizer que ele abriu o quarto poço. Em algum momento você vai ver ele falando que ele foi injustiçado. Em algum momento você vai ver Isaac falando: ai de mim, porque eu tenho que abrir novamente um outro poço. Não. Simplesmente aquilo que vem à mão dele para fazer, ele faz com excelência. Isso nós vamos entender por quê. Ele tem que garantir a água novamente para a família dele, para o rebanho, para as plantações e para o servo. Mas Isaac, ele não para reclamar. Ele continua caminhando. Ele sabe que Deus sempre vai o ajudá-lo, porque ele está sendo fiel. Ele sabe que sempre o Senhor vai socorrer, porque ele está sendo fiel. Sabe o que é isso? É semear numa terra seca, em cima da promessa do Senhor. Aí você vai entender o que? O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Se o Senhor lançou a palavra dele, Ele vai sustentar. A terra é seca, a terra não produz vida, mas quem formou o céu
pequeno pelo que o Senhor tem para nos proporcionar. Glória a Deus. É semeando em meio à terra seca. Ela produz. Aleluia. Em cima da promessa do Senhor. Glória a Deus. Amém. Então não saia da presença. Não queira os 20 ou 30 vezes mais que o mundo pode proporcionar. Queira o que o Senhor tem para você. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Queira o que Deus tem para você, que será muito melhor. Louvado A seja gente Deus. podemos fazer essa conjecturação? Muito melhor. É meio imparcial na língua portuguesa. Mas na presença do Senhor ele fala: sereis mais que vencedor. Vencedor já está no topo. Ele está colocando a nossa vida perante a presença dele além. Vocês conhecem aquele que está vencendo? Sim. Vocês são além. Vocês são além desses. Então quando nós vamos analisar, realmente vale a pena eu gastar energia com isso? Vale a pena eu brigar por este poço que já foi entulhado? Vale a pena eu ir lá e querer criar uma situação? Vale a pena? Não! Dá a mão para o teu irmão ou para a tua companheira, tua esposa, teu esposo. Vamos cavar o teu poço. Vamos gastar energia com aquilo que realmente vai trazer benefício espiritual para a nossa vida. Eu não vou perder tempo brigando. Eu vou gastar o tempo da minha vida orando ao Senhor, porque eu sei que Ele vai me sustentar. Eu sei que Ele vai me honrar. Eu sei que o que Ele tem para mim é bem maior. E entenda uma coisa: o não de Deus é proteção. Glória a Deus. Passe de mim esse cálice, se possível, mas faça o que? A tua vontade. Amém. Como eu falei no começo, teve dor, teve lágrimas, teve sofrimento, teve morte, mas nos deu vida, e vida com abundância. Obrigado, Jesus. Amém? Então vamos entender algo. Eu não vou perder meu tempo com aquilo que não compensa gastar energia. Eu vou investir a minha energia naquilo que realmente vai trazer algo de proveito para mim, para minha família. Muitas das vezes, a Ana Paula, minha esposa, ela me via vagando pela casa. Se hoje eu tenho condição de pregar através da misericórdia, é porque ela sempre falou para mim: vai estudar, vai ler, vai estudar. Eu estava gastando energia com coisa vaga. Eu estava gastando energia com coisas que não eram produtivas. Eu estava gastando energia com coisas que não trariam nenhum benefício. Então, se hoje eu consigo ministrar através da misericórdia de Deus, é porque alguém me impulsionou. É porque alguém me incentivou. É porque alguém falou para mim: olha, você está gastando a tua energia com algo que não vai trazer benefício para você. Você sonha um dia em pregar, então vai estudar. Você sonha um dia ministrar a palavra do Senhor, vai buscar a presença dele. Porque eu ficava vagando na casa, impaciente, procurando algo para fazer. E ela me direcionou. Se eu não tivesse escutado, o Senhor não me daria a oportunidade de ministrar. Só que tem coisas na vida que o Senhor, Ele só vai nos permitir realizar aquilo se eu gastar energia na coisa certa. Então gaste energia naquilo que realmente vale a pena. Não perca tempo, não deixe Satanás vir com as tuas artimanhas e lançar sobre a tua vida desespero, angústias e contenda. Deixa o Senhor ser o centro na tua vida. Amém? Então, os irmãos se coloquem em pé. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado